Seguindo com a série sobre divórcio e separação, hoje nós vamos refletir um pouco a respeito da importância de proteger e poupar as crianças diante dos conflitos dos pais. E quando dois adultos se separam, não é apenas um vínculo conjugal que se rompe, é também um campo emocional inteiro que se reorganiza. E dentro deste campo, há quem não pediu para estar ali: a criança. A criança não vive o divórcio como um evento jurídico, ela vive como uma experiência profunda. Para ela, pai e mãe não são apenas pessoas, são significantes, são lugares, são símbolos de segurança, de identidade, de pertencimento. Quando esses dois polos entram em conflito aberto, o mundo interno da criança pode se fragmentar. Do ponto de vista psicanalítico, sabemos que a criança constrói a sua subjetividade a partir das relações que a cercam, o mundo que ela habita, o ambiente que ela está inserida. A criança também é resultado deste ambiente. Como diz Winnicott, ela se forma no entre o olhar da mãe, a palavra do pai, os gestos, as ausências, os encontros, o amparo e o desamparo. Quando este que é estar entre um lugar e outro, quando este é invadido por hostilidade, brigas, conflitos, acusações, ressentimentos, a criança é convocada, muitas vezes de uma forma discreta, implícita, a ocupar um lugar que não é dela, um lugar que é do adulto, de tomar partido, de escolher um lado e algumas vezes até mesmo de tentar neutralizar a situação dos pais. Ela pode sentir que precisa escolher, ela pode acreditar que deve cuidar, ela pode carregar culpas que nunca lhe pertenceram. E aqui está um ponto essencial. Conflitos conjugais pertencem ao casal, aos adultos, e não à criança. Quando os pais expõem suas dores, suas mágoas, suas disputas diretamente ou indiretamente aos filhos, algo delicado se rompe. A criança perde o direito de ser apenas filha ou filho. Ela é empurrada para uma posição de mediadora, de confidente ou até mesmo de juiz. Quem você acha que tem razão? Quem você acha que está certo? Você vai ficar do lado de quem? E essas são funções que as crianças elas não têm estrutura emocional para digerir, para processar, para lidar com isso de fato. Proteger as crianças não significa esconder a realidade, camuflar, deixar aquele ambiente nebuloso. Não. As crianças, elas percebem tudo. É muito difícil a gente esconder as coisas das crianças. Elas sentem as mudanças, os afastamentos, o clima na casa, na família. Mas proteger a criança é filtrar o máximo possível, cuidar da forma, do tempo, da intensidade com que esta verdade do que está acontecendo, porque é a realidade, chegue até elas. Não é para chegar de uma forma agressiva, direta, e conflituosa. Num mundo ideal, o ideal é que sejam protegidas desta intensidade que a verdade chega até elas. Muitas vezes é possível dizer: olha, nós decidimos seguir caminhos diferentes, sem dizer seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo, sem culpar um dos cônjuges, Sua mãe é isso, é culpada, ela que quis ir embora, ela que quis separar ou conhecer alguém, ou seu pai não presta, tem outra mulher. É possível sustentar a dor sem transformá-la numa arma, num ataque. Há uma diferença importante entre verdade e descarga emocional. A verdade, ela organiza, uma conversa baseada na verdade, sem prejudicar necessariamente a imagem do outro,
É bem diferente de uma descarga que confunde, que deixa o ambiente conturbado, porque você está, às vezes, descarregando na criança algo que é seu. Poupar a criança dos conflitos não é negar o sofrimento dos pais, é ao contrário, é assumir uma posição de responsabilidade emocional, porque você é o adulto da história. E é reconhecer que, mesmo na separação, a função parental continua, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-avó, ex-avô, ex-tio, tia, ex-irmão. Essa função parental, ela segue firme e talvez até se torne mais exigente. Ser pai e mãe após o divórcio exige um trabalho psíquico delicado, que é separar o lugar de ex-parceiro do lugar de pai e mãe. Então, digamos, não sou mais a sua esposa, mas continuo sendo mãe, né? Não sou mais o marido, mas eu ainda sou o pai. Então, essa minha função, se a gente até pensasse na psicologia analítica, por exemplo, né, na questão das personas, né, essa persona pai, essa persona mãe, não desaparece, né, continua firme, precisa continuar. Porque qualquer pessoa pode deixar de ser marido, esposa, né, namorado, namorada, mas nunca vai deixar de ser pai ou mãe para aquela criança. É uma presença para sempre. Pelo menos quando tudo dá certo, né? É esta presença. Quando não dá certo, de fato, é uma ausência. E essas ausências, elas marcam profundamente a criança, o adolescente. E de uma forma que às vezes leva uma vida inteira, né? Como um fantasma, marcas profundas de um divórcio. Quando essa distinção não é feita, o risco é que o vínculo com o filho seja contaminado pelo ressentimento conjugal. Então, existe ali, né, uma questão dos dois, né, da vida a dois, o ressentimento conjugal, que acaba sendo transformado num ressentimento familiar, né? A criança ou os filhos entram, de repente, do lado de um ou de outro, a visão às vezes contaminada e muitas vezes tomando partido, de fato, como se fosse também um ex. E nesse cenário a criança pode se tornar o campo onde a guerra continua. Então a gente vê muitas vezes, né, a utilização dos filhos para conseguir algo, ou até mesmo acting out, né, usar as crianças para um comportamento, uma atitude ou uma ação ao outro, num mecanismo de defesa, até de ataque ao outro e usando os filhos. Mas existe um outro caminho, um caminho em que os pais reconhecem seus limites, elaboram suas dores, muitas vezes com ajuda, né, ajudas profissionais, com terapia, com a família também, e escolhem preservar, num modo possível, um espaço psíquico saudável para o filho. Um espaço onde a criança possa amar os pais, né, amo os dois, pai e mãe, sem sentir culpa, onde possa existir sem precisar reparar aquilo que não quebrou. Porque no fim o que sustenta uma criança não é a permanência de um casamento a qualquer custo, né? Não importa o que aconteça, brigas, desavenças, traição, tantos problemas às vezes, e aí o importante é não separar porque a criança precisa dos dois. Depende, né? Precisa de um ambiente acolhedor, de paz, que sustente uma vida saudável, o que realmente vai sustentar a criança emocionalmente, né? Psicologicamente, é a qualidade dos vínculos que permanecem. As separações podem ser dolorosas, claro, elas são, mas não precisam ser destrutivas, não precisam ser tóxicas, não precisam ser sempre tudo no litigioso, né? Quando os adultos assumem a responsabilidade por seus filhos, quando conseguem conter suas próprias angústias sem depositá-las nos filhos, algo precioso é preservado: a infância. Preservar a infância talvez
seja uma das formas mais profundas de amar. É uma forma de amor, porque amar uma criança não é apenas estar presente, mas é saber o que não colocar sobre ela. Então existem às vezes muitos pesos que não são para a criança. Está ali com endereçamento para a criança, mas não é para ela. Ela ainda não tem, como diz a Marion Minerva, né? Ela não tem enzimas, se a gente pensasse assim, para digerir aquilo. Ela não consegue processar, elaborar, porque ainda não chegou num momento de maturidade emocional, egóica suficiente para processar a realidade. Então a gente precisa apresentar a realidade em doses homeopáticas, né, para as crianças. Elas não precisam saber tudo, os detalhes, elas não precisam decidir ao lado de quem que vão ficar, quem está certo, quem está errado. Elas não precisam carregar culpas que não são delas, de resolver de repente a vida dos pais. Né? Quantas vezes você vê adultos que tentam salvar o mundo porque tem marcas dessa infância, né? São restos desta infância em que tentou salvar algo que não lhe cabia, né? A infância perdida, né? Uma maturidade antes do tempo. Então, nesse vídeo eu quis trazer essa reflexão sobre a importância de proteger as crianças neste momento de divórcio, porque elas não estão em posição de tomar uma decisão, muito menos de precisar escolher o que sentir. É um processo super complexo até mesmo para nós adultos. Então imagina para crianças. É importante lembrar que pai e mãe não serão ex-pai, ex-mãe, né? Serão para sempre. Preservar os vínculos com qualidade. A presença dos pais, isso sim, é que realmente vai garantir uma infância saudável. Então é isso, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.